Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando em Kubernetes, tá? Não existe a gente falar em Kubernetes sem a gente falar em containers, tá? Não existe Kubernetes sem containers. E tem muita gente ainda que, infelizmente, não conhece mais sobre containers, Docker e etc. Eu espero que você seja uma das pessoas que tenham assistido a live do Luiz Carlos, né, onde ele falou bastante sobre Docker, como que toda essa parada funciona, tá? Se você, mesmo assim, não participou de nenhuma live nossa, não assistiu nenhum material nosso sobre Docker e etc., eu vou dar uma pincelada aqui, tá? Mas, obviamente, galera, eu estou partindo do princípio que vocês já tenham conhecimento sobre containers, porque o Kubernetes ele vai trabalhar com containers o tempo todo. Maravilha? Escreve aí, quem aí já manja de Docker, containers e etc. Coloca aí, hashtag eu manjo. Se você não manja, coloca assim, não manjo, tá? Só para eu ter uma ideia aí da quantidade de pessoas. Fechou? Então vamos lá, galera. O lance é o seguinte. Eu tenho aqui, tá? Um container, tá? O que é um container, galera? Só para vocês entenderem. Um container, tá? Ele, na realidade, ele atua como um processo no sistema operacional baseado no quê? Em uma imagem, tá? Ou seja, vamos imaginar, vou até colocar assim, ó. Vou colocar minha imagem aqui. E a partir da minha imagem, deixa eu apagar esse cara aqui, fica melhor. E a partir da minha imagem, eu tenho o meu container, tá? Então, o que vai acontecer, galera? Normalmente, a gente está muito acostumado, né, no mundo onde a gente trabalha com o quê? Com máquinas virtuais, né? VMs, né? Galera, olha, eu estou tentando explicar, dar uma nivelada em containers para vocês em 5 minutos, tá? Então, os entendidos de rede não falem que eu estou crucificando ou ensinando redes errado, tá? Ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que acontece, galera? Toda vez que eu instalo uma máquina virtual, né? Ou seja, eu tenho uma máquina e eu tenho a máquina virtual, o que acontece aí comigo nessa minha máquina virtual, no final das contas? Eu tenho dentro dela o quê? Um sistema operacional inteiro. Eu tenho o que aqui? Eu sequestro CPU e memória, ok? Eu tenho que dar manutenção no SO, legal? Eu tenho que fazer a minha máquina virtual bootar, ok? Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando para vocês, galera? Ou seja, para eu conseguir subir uma máquina virtual, eu tenho que ter uma máquina pai, uma máquina host muito parruda. Porque eu vou subir várias dessas. E todas terão sistemas operacionais, terão que dar patches de segurança, vão sequestrar da máquina principal, independente se ela esteja utilizando ou não memória e CPU, ela vai ter que botar, você vai ter que ligar essa máquina virtual. Então, você tem um monte de coisa. Então, vamos imaginar que eu quero instalar uma aplicação para eu rodar numa máquina virtual. Eu vou fazer tudo isso para depois rodar o quê? A minha app. Ok? Então, muito de tudo isso aqui, galera, é desperdício. E eu não estou metendo pau nas máquinas virtuais, não, tá, galera? Mas, atualmente, né, quando a gente está falando de containers, a gente vai ver como que a gente consegue otimizar todo esse processo.
Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você está trabalhando com containers, você tem algo que a gente chama de imagem. A imagem, no final das contas, ela faz parte de um sistema de arquivos que é chamado de OFS, Overlay File System, que ele trabalha com pequenas camadas, tá? Então ele pega algumas camadinhas aqui, ó, e ele coloca, olha, aqui eu tenho, por exemplo, um pedaço de um Ubuntu. Aqui eu tenho o Vim. Aqui eu tenho X, eu tenho Z. E essas camadas, elas podem ser reaproveitadas. Né? É diferente daqui que você não reaproveita nada. Tudo tem que ser duplicado. Então, o que, que acontece? Quando eu quero subir um novo container, eu tenho uma imagem específica com um monte de coisa que já é repetida e que normalmente você já tem, inclusive no seu sistema operacional. E além disso, você tem aqui a sua camadinha da sua app que você botou aqui dentro. Legal? E aí o que, que você faz? Para rodar um container, simplesmente é iniciado um processo e a sua aplicação está rodando. App rodando na hora, tá? É isso que acontece aqui com a gente. E esse container, simplesmente, ele é um processo. Para você matar isso, matou o processo, container caiu. Criou um outro processo, tá rodando, não tem que esperar botar, não tem que fazer nada disso, tá? Então, essa que é uma ideia bem básica, arrastada mesmo, tá? Pra gente falar sobre containers, tá? O grande ponto aqui, quando a gente está falando sobre containers, a grande sacada aqui é que o container, ele ocupa apenas, né, os dados referentes àquele processo. Ele não vai sequestrar a sua máquina pai inteira. Entendeu? Então, isso aí pra gente é muito interessante, tá? Galera, principal software que administra, que faz a gente trabalhar com containers hoje em dia, Docker. Agora, o grande ponto é, o que que o Docker tem a ver com Kubernetes, tá? O que que tem a ver o Docker com Kubernetes? Então, muita gente, tá? Vamos colocar aqui, ó. Imaginar que eu tenho o meu container e tem gente que fala assim, ó, Docker versus Kubernetes. Quem é o melhor? Eu já ouvi falar isso aqui, tá, galera? E isso, no final das contas, não existe. Por quê? Porque são serviços complementares, tá? Então, Docker e Kubernetes, são serviços complementares, tá? O Docker vai trabalhar com containers. O Kubernetes, ele vai nos ajudar a lidar com um monte de containers para que você consiga trabalhar, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar, tá? Que eu tenho uma aplicação aqui. Vamos fingir que tudo que está aqui é um container, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu tenho o meu web server. Legal? Tô feliz e contente. Aí, de repente, eu tenho um outro container com a minha aplicação. Aí, eu tenho um outro container aqui com o banco de dados. Aí, eu tenho uma outra aplicação aqui que eu vou ter que utilizar. Aí, para isso, eu tenho um outro web server. Aí, eu percebo que para as pessoas acessarem essas coisas, eu tenho que ter um API Gateway, por exemplo. E para isso também, eu preciso ter uma aplicação B. E também, eu preciso ter o RabbitMQ rodando. Galera, eu não sei se vocês já perceberam, tá? Mas começou a ter bastante container, tá? Esse aí é um ponto assim extremamente importante para você se ligar. A gente começou a ter muito container. E uma das coisas que a gente realmente precisa é o quê? Fazer o quê nesses momentos?
administrar esses containers. Porque o web server está rodando, tá. E se ele cair, o que eu faço? Né? O que eu faço se acontecer algo ruim com esse cara? Né? Se esse cara caiu, esse cara tem que subir. Legal. Esse cara tem que subir. Ah, tá tendo muito tráfego nessa aplicação. Eu preciso de mais caras desse. Como é que eu vou fazer? Como que eu escalo? Eu tenho que ter mais caras desses aqui para mim, ó, igualzinho, para eu conseguir finalmente manter os serviços no ar. Mas olha só que interessante. Como eu tenho vários desses serviços, o cliente final, quando ele for acessar, qual desses ele vai acessar? Ah, para isso aqui, a gente vai ter que ter o quê? Um sistema de Service Discovery. Vocês concordam comigo? Para saber em qual desses serviços a gente vai ter que cair. Vocês percebem que um cenário, mesmo rodando com containers, que parece a melhor coisa do mundo, ele começa a ficar caótico? Mas, além disso, galera, vocês não sabem. Essas nossas aplicações, adivinha o que elas têm? Elas têm variáveis de ambiente. Elas têm senhas, né? Segredos. Show de bola? Outra coisa que você vai perceber é que os containers, por padrão, se eles morrem, tudo é efêmero, né? Aonde você vai persistir os dados realmente? Em qual disco? Né? Como que a gente vai gerenciar discos aqui pra gente? Como que eu vou gerenciar a segurança de quem tem acesso a tudo isso? Legal? Você começa a perceber que a gente saiu de um contexto onde a gente tinha uma única aplicação e conforme as aplicações foram crescendo dentro das empresas, a gente começa a ter um cenário mais complexo. Eu tenho várias aplicações, preciso de Service Discovery, de Load Balancer, gerenciamento de variáveis, gerenciamento de senhas, gerenciamento de discos, gerenciamentos de segurança. Tem um monte de coisas aqui que eu acabo precisando. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, galera? Por favor, deixa eu me saber. Escrevam aí se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio aí. Então, o que acontece? O Kubernetes, tá? Ele é uma solução para fazer o quê? Para conseguir fazer a gestão dos containers. O Kubernetes, ele traz para a gente, por padrão, Service Discovery, variáveis de ambientes, config maps, gerenciamento de segredos, não de uma melhor forma possível, mas sim, né? Gerenciamento de discos, possibilidades de você trabalhar e configurar com processos de segurança, né? Ele trabalha com processos automáticos do quê? De auto-scaling. Também, o Kubernetes, ele faz isso. Você consegue configurar. Então, você começa a ganhar tantos recursos e muitos outros que eu nem vou falar aqui hoje, que vão fazer com que o Kubernetes ele seja uma solução muito completa para que você consiga trabalhar e totalmente gratuita. Ok? Agora, uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam. O Kubernetes, provavelmente, ele não vai servir, né, para o site em WordPress do seu tio que tem 10 visitas por dia. Né? Ou, às vezes, o Kubernetes ele não vai ser um caso de uso para você que tem uma aplicação que tem muito acesso, mas é uma única aplicação.
Por quê? Porque no final das contas, a grande sacada do Kubernetes é a possibilidade de você conseguir ter a gestão automática de diversos containers e diversos serviços ao mesmo tempo, sem estar no meio do caos. Entendeu? Então, galera, o Kubernetes, por padrão, ele não deve ser usado, tá? Para pequenas, vamos dizer, aplicações e que conseguem ser resolvidas apenas com um container rodando, apenas com Docker, tá? Ou que você pode rodar num ECS da Amazon, que você pode rodar no Google Cloud Run, né? No Azure App Service, por exemplo, tá? Então você não precisa do Kubernetes para esses casos. Mas quando você está num ambiente, hoje em dia, como as empresas são, que rodam milhares de microserviços, tá? Gerenciar esses microserviços é extremamente complexo. E é por conta disso que o Kubernetes ele veio nos ajudar. Ele ajuda a gente a nos organizar no meio do caos. Ele sobe a aplicação sua que caiu. Ele escala a aplicação sua que está com gargalo, né? Ele compartilha variáveis de ambiente entre diversas aplicações. Ele tem load balancer para você trabalhar. Ele tem diversas extensões para você conseguir colocar acima do Kubernetes recursos como o Service Mesh, por exemplo. Entendeu? Então, tá? O que eu posso dizer para vocês, galera, é o seguinte. A vontade que dá quando você aprende a mexer com esse cara é que você quer botar ele em tudo.